Olá, aluno do sexto ano. Na nossa aula de História, nós iremos continuar nosso conteúdo sobre os mais antigos habitantes do atual Brasil. E nesse caso, o nosso conteúdo hoje se encontra da página 51 à página 53. E o primeiro assunto é sobre os povos dos sambaquis, certo? Então vamos lá. A elevação do nível do mar, provocada pelo derretimento das geleiras, motivou muitos povos a se instalarem nas proximidades de rios, lagos e mares, à procura de alimento e recurso hídrico. Nesses locais, em diversas partes do nosso continente, foram encontrados grandes montes de conchas e de restos de animais, principalmente aquáticos. Essas elevações que misturam material orgânico e calcário, foram chamadas de sambaquis. É por isso que tem o nome os povos dos sambaquis. Esses povos levam essa denominação porque eles se alimentavam, né, de animais, se alimentavam de conchas, e ali ele jogava em um determinado local os restos, né? Como que fala, né? Os restos como ossos, certo? E que ali foi, certo, se amontoando. E no caso, esses povos, devido a essa questão de mudança de clima, assim como, né, na antiguidade, os povos procuravam viver, né, a desenvolverem ali desenvolver ali a sua habitação, procurar habitar ali ou morar perto, né, ou se instalarem perto de rios. No caso dos povos que habitaram aqui no Brasil, né, os primeiros povos não eram diferentes, especialmente nesse caso dos sambaquis, porque eles se alimentavam, né, dos animais que ali eles pegavam no rio, certo? Ó, muitos sambaquis foram encontrados no Brasil, principalmente na região sul e sudeste, embora haja sambaquis também na região amazônica. Alguns deles são tão grandes que chegam a atingir 30 metros de altura e 400 metros de comprimento, certo? Os sambaquis litorâneos, que são os mais antigos, podem ter 7.000 anos de idade ou mais. Então, nesse caso, esse povo comia muito, né? Comia bastante. Eles colhiam muito, porque na época havia mais animais, né, nos rios, nos lagos, e assim eles conseguiam pegar e se alimentavam mesmo só ali. Eles dificilmente, esses povos, os sambaquis, eles iam se aprofundar, né, para dentro das matas, a descobrir na questão de agricultura, mas eles viviam mais na margem de rios, porque sabiam que ali dos rios, né, eles iam ali retirar os alimentos e ali mesmo eles já bebiam a água, né? Então, os sambaquis mais antigos, eles chegam a 7.000 anos de idade, até mais. E vemos aí que tem sim, né, sambaquis bem grande, ó, 30 metros de altura com 400 metros de comprimento. Aí era uma população, vamos dizer, uma população ali desses povos razoável, porque para se alimentar e criar um monte, né, um monte de material orgânico dessa magnitude, eles passaram muito tempo ali naquele local, certo? Então percebe-se então que eles não eram tão nômades quanto os que existiam ali no Oriente Médio, né? Ali, vamos dizer, na África também,
que eles passaram porque eles eram nômades, passaram a ser sedentários, né? Mas já os sambaquis, aliás, esses povos, né, dos sambaquis, vemos aí com base na quantidade de resíduos, né, de materiais orgânicos que compunham os sambaquis, que eles passavam bastante tempo. Os sambaquis também, hoje, certo, eles fazem parte do patrimônio arqueológico do Brasil. Porém, sua preservação está ameaçada pela atividade de exploração do calcário, largamente utilizado para a produção de cimento e cal. Isso aí, então, a história dos povos dos sambaquis está na nossa cultura. Certo? E que é também, né, patrimônio arqueológico do Brasil, só que devido a essa questão da exploração do calcário, exploração de outras matérias-primas, né, especialmente do calcário, tem ameaçado a extinção. Tem ameaçado, assim, o desaparecimento, né, dos sambaquis. Aqui no Brasil também viveram um povo, né, os povos conhecidos como ceramistas. É provável que a produção de cerâmica tinha sido iniciada no Brasil na mesma época que começou o cultivo de alimentos. A atividade ceramista era exercida provavelmente por mulheres. Uma das mais antigas cerâmicas do Brasil foi encontrada em um sambaqui da região de Santarém, na junção do rio Tapajós com o Amazonas. Então, aí nós vemos, olha. Então, os ceramistas, podemos dizer, que eles estavam assim interligados, né, com os sambaquis. Porque aqui mesmo no nosso texto, da nossa página 52, nós vemos o seguinte, que uma das mais antigas cerâmicas do Brasil foi encontrado em um sambaqui, né? Ou seja, eles pegaram ali e jogaram, não iam usar mais, certo? Então, podemos dizer que o povo ceramista estavam ali envolvido, sim, com os povos dos sambaquis. O fato de ela estar associada a um sambaqui e não à agricultura nos leva a questionar a ideia de que a cerâmica foi desenvolvida exclusivamente para armazenar grãos e cozinhar alimentos. E é possível que algumas das sociedades ameríndias, né, tenha produzido peças de cerâmica para fins cerimoniais. Exemplo disso são as urnas funerárias, recipientes com tampas nos quais o corpo ou os ossos dos mortos eram depositados, certo? Então, podemos dizer então que o povo ceramista ele estavam associado, né, aos povos dos sambaquis. Mas isso aí está em estudo, né? E aqui no nosso livro, nós temos, na página 52, nós temos esse mapa, né, que mostra principais sítios arqueológicos e sambaquis brasileiros. Né? Os sambaquis nós temos o sítio arqueológico de Lagoa Santa, em Minas Gerais, sítio arqueológico da Pedra Pintada, no Pará, sítio arqueológico da Ilha de Marajó, certo? E nós temos vários sítios, né, no nosso Brasil. Vocês podem dar uma melhor observada nesse mapa na página 52 do nosso material didático. E aqui nós vamos falar sobre o sítio de Lagoa Santa e Raimundo Nonato. O conteúdo se encontra na página 53 do nosso material didático, certo? O estudo de esqueleto humano, né, de esqueletos humanos do Brasil pré-histórico teve início no século
XIX, com escavação nas grutas de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Certo? Lá foram encontrados ossos de animais já extintos, por pontas de flechas e machados, além de ossadas de 30 homens. No século XX, novas escavações levaram à descoberta de um crânio feminino de aproximadamente 11.500 anos. Ao ser examinado na década de 1990, o crânio foi batizado de Luzia e ganhou o apelido carinhoso de a primeira brasileira. A reconstituição científica do rosto de Luzia revelou traços muito parecidos com os atuais africanos e aborígenes, né, australianos, distinto dos traços dos povos de origem mongoloide. Então aí na imagem nós temos, né, o crânio que foi batizado de Luzia, e também nós temos aí uma representação da reconstituição. Certo? Então esse sítio arqueológico, né, de Lagoa Santa e também o sítio arqueológico de São Raimundo Nonato estão sendo fonte de conhecimento e de teorias, né, sobre os primeiros povos que habitaram aqui no nosso país. Com base nesses estudos, alguns pesquisadores concluíram que provavelmente ocorreram duas levas migratórias diferentes da Ásia em direção à América, como já foi abordado no capítulo 2. Uma mais antiga, de origem não mongoloide, e outra mais recente, de origem mongoloide. Esses últimos povoadores seriam os ancestrais dos indígenas americanos. Na década de 1970, escavações dirigidas pela arqueóloga Niede Guidon no sítio arqueológico Boqueirão da Pedra Furada, em São Raimundo Nonato, no Piauí, levaram à descoberta de centenas de artefatos de pedra lascada e pedaços de carvão vegetal. O sítio é um abrigo de paredes rochosas coberta por mais de 1.000 pinturas e grafismo rupestre. Então, como já falei, esses dois sítios se destacam porque, além de ter restos mortais, também existe ali pinturas que representam, né, as pinturas rupestres e grafismo rupestre, que representam ali a história dos povos que ali habitaram antes do Brasil, da América ser colonizada pelos espanhóis e portugueses, certo? Antes deles chegar aqui no Brasil, já existia um povo, né? O povo que para muito não tem história, mas com o passar do tempo, o estudo da arqueologia, vamos conhecer cada vez mais a história dos primeiros habitantes da América, os primeiros povos habitantes do território brasileiro. E aqui nós temos a nossa atividade. A atividade é: faça uma pesquisa sobre os costumes dos povos dos sambaquis. E o outro é: você faça a pesquisa também sobre os costumes dos povos dos ceramistas. Né? No caso, ambos vocês irão fazer essas pesquisas na internet. Já a terceira questão é para você citar os principais sítios arqueológicos e sambaquis brasileiros. Isso aí nós temos no nosso material didático. Bons estudos e qualquer coisa estamos à disposição.